Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television. Sempre temos o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento e um elevado teor de cultura. Desta feita, cultura espiritualista, de grosso calibre e com muita realidade. Antes de passar primeiramente para o Guilherme Luiz, eu quero deixar bem claro para todos que nos assistirão que o programa Livros em Revista não tem viés político, viés religioso, credo ou qualquer que seja. A única obrigatoriedade que fazemos ao convidar as pessoas que aqui sentam ao meu lado direito é honestidade de conteúdo. E que, naturalmente, vocês sentirão, dentro de alguns segundinhos, nas palavras do senhor grande mestre Guilherme Luiz, que eu vou falar para vocês quem ele é. Argentino e, para nossa sorte, radicado no Brasil, mas acho que exatamente no Rio de Janeiro, se me não falha a memória. Sim. Eu não sei por que você não veio para cá. Você ainda pode se salvar, tá? Perdão, isso é brincadeira, hein, gente? Mais exatamente radicado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, desde 1985. Ele é, dentre tantas diversas peças teatrais que ele já dirigiu e agora dirige, todas elas com um cunho espiritualista, com viés dessa natureza. Ele editou, por isso que ele está aqui, uma belíssima edição em quadrinhos da vida e obra, mini biografia, do Allan Kardec. O livro chama-se Kardec, Allan Kardec, Kardec e os Espíritos, o Livro dos Espíritos, pela editora La Chatre. É assim que se fala? Isso, La Chatre. Uhum. Olha, simplesmente espetacular. Aliás, um livro que ele escreveu e também o ilustrou, porque uma das suas grandes atribuições, ele é designer. Sim, ilustrador, designer, diretor de arte, mestre orquestra. Você né? já Como está se tem que apresentando, ser. estamos aqui. Meu caro, olha, muito obrigado. Ele chegou do Rio de Janeiro, quase que especialmente para vir ao programa, e quase que não chega, Sim. pelo trânsito caótico que nós estamos vivendo aqui em São Paulo. E eu te agradeço mais uma vez, você nos honra muito com a tua presença. Eu que agradeço o convite, agradeço também a editora La Chatre por ter feito assim o link. E bom, estou muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigado. Escuta, você já era espírita, já era sectário da religião? Como é que se deu essa iniciação aí? Nunca me liguei muito em religião. Sou de uma família católica, né? Ou seja, frequentava a igreja, mas sem nenhum assim compromisso assim espiritual, né? Mas minha mulher entrou como atriz numa peça chamada Allan Kardec, Um Olhar para a Eternidade, que conta justamente a biografia do Allan Kardec. Aí eu entrei na parte de direção de arte e cenografia, né? E comecei com esta peça, foi ela que me abriu o interesse pelo espiritismo. Realmente no espiritismo eu encontrei as respostas que na religião católica eu não achava, né? Com os dogmas católicos, sempre achei muito hermético, muito fechado. Sim, muito fechado. E o Espiritismo, justamente o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, ele que me deu aquelas respostas que todos nós buscamos, né? Que nos acontece quando a gente morre, para onde vamos, o que somos, né? E duas coisas. Eu me interessei pelo espiritismo e me interessei também pela vida do Allan Kardec. Que a vida do Allan Kardec é uma vida cheia de eventos assim muito impressionantes, né? Da forma como ele mudou. Eu realmente tive uma mudança muito semelhante à dele, ao conhecer o espiritismo. É interessante que ele norteia até hoje o universo espiritualista, né? É uma referência inatacável, né? Sim, claro, porque ele codificou, ou seja, ele compilou uma série de dados que nos dão a referência de que somos, né? Para onde vamos, o que é o universo. Eu interessante uma coisa, eu li o teu livro todo, aliás, é um livro, insisto, muito bonito, muito bem feito,
E como eu disse na resenha que eu fiz, na resenha escrita, quem já é seguidor da religião vai se encontrar perfeitamente aí. Quem não for, vai conseguir entender o que realmente, quais são, que não são ditames, mas são princípios que norteiam toda a religião, como eu falei até agora. Olha, e quanto mais não seja, um belíssimo de um presente. Sim, sim, não, a ideia justamente foi essa. Ou seja, direcionar essa obra para aquele que não conhece, porque o livro dos Espíritos em si é um livro de 1019 questões, um livro de 600 páginas. 1019? As perguntas, né? As perguntas e respostas que ele faz aos espíritos através dos médiuns são 1019. É um livro de 600 páginas, ainda tem comentários e relatos do próprio Kardec, então é uma leitura um tanto pesada para uma pessoa que se está iniciando no Espiritismo. Então eu quis fazer uma coisa mais leve, justamente como eu sou quadrinista, achei que era unir o útil ao agradável, né? Porque eu gostava muito da biografia do Kardec, apreciei muito o Livro dos Espíritos, e achei que era uma forma de introduzir a pessoa que se inicia de uma forma mais leve, mais dinâmica e mais colorida, aliás, que ler um livro desse teor. Não, e você conseguiu, você queria e conseguiu. E mais, eu acho que você abrange um largo espectro de faixa etária. Sim, porque sim, tanto sim. da criança de 8 a 80, como é um chavão a gente falar, de 8 a 80, ou seja, a criança que já se alfabetizou vai se encantar com a história. O livro vai para a criança a partir dos 12 anos, menos dos 11? 12 anos. Você 12 definiu anos. isso? Já Mais ou menos, não, pelo estudo que fizemos com a editora La Chatre, de qual seria o público-alvo ele é para jovens e adultos, até 80 anos, mas uma criança de 10 anos não vai entender muito. Não é infantil, não é um livro infantil. Sim, a não ser que esteja num ambiente já voltado para isso. Sim, seria uma bela introdução. Mas menos de 10 anos é muito criancinha para entender. Fala uma coisa, eu li o livro todo e devo ter perdido em alguma parte. Quando foi e por que ele se tornou Allan Kardec? Porque ele tem um nome grande, fechou. Sim, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Pois é. E aí ele abriu o Instituto Rivail e tal. Sim. Quando que efetivamente ele mudou? Ou por que ele teve que mudar de nome? Bom, ele soube através de um médium que ele tinha sido um druida numa encarnação anterior. E que o nome dele teria sido Allan Kardec. Então ele adoptou esse nome para fazer essa obra de cunho espírita, né? Porque ele era um professor, né? Um pedagogo, e escrevia muitos livros pedagógicos, né? De matemática, de literatura francesa. Então, alguns biógrafos colocaram que talvez ele tenha mudado esse nome para não identificar com a obra anterior. Tem usado um pseudônimo porque, obviamente, o Livro dos Espíritos saía muito da linha que ele estava seguindo pedagógica. Era um livro completamente diferente. Então, talvez ele tenha adotado esse nome esse nome que ele soube que era de uma encarnação anterior, como pseudônimo para essa obra espiritual, né? Que já tocava coisas de religião, não era uma obra tão científica. Era científica, mas tocava pontos de religião, né? Então, ele adotou esse nome Allan Kardec. Justamente como essa atividade com o espiritismo cresceu, ele acabou adotando de vez. Em determinado momento, ele já passa a se chamar Allan Kardec. E o nome de batismo já foi. E ficou conhecido. Agora, no quadrinho, eu faço como justamente quadrinhos tem que ter uma leitura meio fantástica, né? Então ele, num determinado momento, ele adota esse nome, vou até mostrar aqui por onde... favor. Adota esse nome... Está mais para trás? Não, está aqui. Ele adota esse nome de uma vez, né? Ele, tipo,
Superman, né? Que tira a camisa e agora sou Superman, né? Entendeu? E Sou os super quadrinhos espírita. têm... Os Sou quadrinhos, super espírita. os quadrinhos têm essa coisa, né? De super-heróis. Sim, e uma coisa idealiza, assim. né? Idealiza. Então eu fiz através dessa linha. Ele veste um uniforme com uns bordados das cepas que os espíritos mandaram colocar no livro. E ele passa a se chamar assim Allan Kardec de uma hora para outra, entendeu? No meu livro. Sim, pelo que eu Mas vi... ele- não, desculpa, Ah, não, não, não é talvez o que tenha acontecido. Ele continua sendo Hipólito Leão Denis Rival no ambiente acadêmico, no ambiente pedagógico, e no ambiente espírita ele era como Allan Kardec, até que anos depois ele foi adotando o nome Allan Kardec. Usando os termos de hoje, saiu do armário. Isso. Deu uma de Lulu Santos e saiu do armário. Mas Não, eu acho até que é viável que ele tenha criado essa dubialidade aí, ou a dualidade, melhor dizendo, porque na época não era uma coisa tão aceita, né? Então, para não conspurcar, exatamente, para não afastar, digamos, os alunos da escola, Sim, sim. opa, aqui eu sou o professor. E aqui eu sou o Allan sou Kardec. marginal, seria. É, né? por aí, seria uma por aí coisa tem- bem preconceituosa, né? é Preconceituada, né? É bem possível que seja isso. Sim. Inclusive, logo depois que ele publicou o livro, ele era contador, ele fazia trabalhos de guarda-livros em casas comerciais, né? E uma dessas casas, duas dessas casas eram editoras católicas. E eles se enteraram que ele fez o Livro dos Espíritos com o pseudônimo do Allan Kardec, e foi demitido na hora. Então, justamente... Tem isso aí. Justamente. Igor, você falou que ele é contador. Tem uma passagem ótima, porque ele era contador de casas de shows, né? Sim, também. Sim, Burlesque, sim. né? Uhum. E ganhou um dinheirão. Conseguiu amealhar uma... ele perdeu... É incrível a história dele, é cheia de altos e baixos. Altos e baixos, sim. Eu acredito que, pelo que eu pesquisei, pelo que eu segui da biografia dele, ele não era um bom empresário, né? Ele abriu uma escola e teve que fechar. Mas dá licença, que a escola fechou por causa do tio lá que praticamente roubou a grana dele. Sim. Mas ele não dava muito certo na área comercial. Não tinha tino comercial, não né? Não tinha. Ele não era... Hoje a gente não tem nesse sorte. sentido. Não tem Mas sorte. ele, na área intelectual, ele era Bom, desde criança, pelo Era que você fantástico. escreveu, desde Sim. criança. Uhum. Tanto que levaram ele para a Suíça, né? Para o Pestalozzi, justamente. Sim, para o Instituto Pestalozzi, que nessa época era uma metodologia de educação assim revolucionária. Então ele também tem uma coisa de revolucionária, moderna, tanto que revolucionou o conceito de religião, né? Também naquela época. E eu li na segunda orelha que você fala que tal, a Ana Rosa, quem é a Ana Rosa que faz? Ana Rosa é uma atriz brasileira muito famosa que trabalha na televisão, no teatro, no cinema há anos. Ela está no livro Guinness dos Records como a pessoa que mais novelas fez no Brasil. Ana Rosa. Uhum. Ela foi a grande incentivadora. Perdoe a minha ignorância, eu realmente sim, tranquilo. Ela que me incentivou a fazer o livro, ela que era diretora da peça de teatro que mencionei anteriormente, Allan Kardec e um Olhar para a Eternidade, e ela que fez esse belíssimo prefácio do livro. Sim. E ela que me incentivou, eu fiquei meio com receio, né, de falar de Kardec, porque Kardec é tão... tem tantas nuances, é difícil encarar um projeto, falar de uma pessoa como Kardec. E ela foi a que mais... Com essa magnitude, né? Uhum. Com essa magnitude. Agora, você vê, dado o teu atraso, não é nenhum puxãozinho de orelha, é isso? Dado o teu atraso, duas pessoas se encantaram com o livro. Aqui, assim, pegaram um livro, uma moça que acabou de sair de uma entrevista, e eu falei que você viria aqui, mostrei o livro, ela começou a ler. Nossa, adorou, vai comprar o livro, você me deve essa, tá? Não, sim, o livro, vai graças comprar a Deus, a pessoa que está lá fora está lendo, está adorando. Está tendo muita aceitação para eu que sou um escritor novo, né, no ambiente de editorial espírita.
Realmente o resultado está me deixando muito feliz. Não, mas excelente sacada. Uhum. Sacada no bom sentido. Sim, 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 sim. É claro que comercialmente a gente precisa viver, né? Sim, Óbvio. não, mas foi uma linguagem que se encaixou muito bem no mercado Muita felicidade, de um literatura negócio espírita. incrível, incrível. Eu acho que o pessoal vai adorar. Agora, não, justamente eu queria chegar ali. Na segunda orelha tem ali com muito esforço mediúnico e tal. Não é você que fez esse esforço mediúnico, você só compilou os dados. Não, bom, Kardec nos diz que todos temos mediunidade, em menor ou maior grau, ou em diferentes aspectos. Por exemplo, tem a pessoa que vê os espíritos, ouve os espíritos assim, e outras pessoas que têm menor grau. Pode ser, às vezes, um sexto sentido, ou uma intuição, e hoje não vai ser um bom dia. Todos temos uma mediunidade. A gente recebe um insight. É isso. Isso é um espírito falando na tua orelha que alguma vez hoje não vai ser um bom dia, por exemplo. Eu acredito que minha mediunidade está na inspiração artística. Porque da forma como eu fiz esse livro, as coisas vinham saindo, né? E eu, não sei se você viu que eu combino a história do Kardec junto com o livro dos Espíritos. A cada pergunta que ele se faz na vida, o que é Deus, por exemplo? Ele se pergunta num momento. Deus é a inteligência suprema, e são axiomas que ele vive abordando. Perguntas que ele se fazia durante a vida que vão ser respondidas depois com as obras que ele mesmo escreveu. E da forma como o livro me foi saindo, ele eu fui elaborando eu não tenho dúvida que não trabalhei sozinho. E pelo que eu li, pode ser que eu tenha li, porque eu li muito rápido, então eu recebi o livro esses dias e fiquei fascinado, mas eu li muito rápido, justamente para fazer a pauta. Demorou para ele entender que ele era um cara com essa mediunidade. Eu entendi mal. Que o espiritismo não chegou para ele e abateu, opa, abracei. Não, demorou um pouquinho. Teve um lapso de tempo aí que ele frequentou casa de um, de outro e tal. O Kardec falava com os médiuns. Ele em si não falava diretamente com os espíritos. Ou os espíritos não ele falavam falava com os médiuns. Ele perguntava para os médiuns, que os médiuns se comunicavam com os espíritos, e ele ia anotando, ele ia compilando e organizando as respostas. Agora, ele não era um médium assim, tipo Chico Xavier, ou tipo Divaldo Franco, que já fala direto, entendeu? Fala aqui com os espíritos, já está ouvindo aqui, ó. É assim com eles, é assim com eles. Ele tinha uma, como eu falei da minha mediunidade, ele tinha uma inspiração mediúnica, que realmente a inspiração mediúnica dele era altíssima, porque da forma como ele passou em um lapso de 2 anos, passou de escrever obras acadêmicas, obras científicas, obras assim, pedagógicas, a linguagem da obra que ele fazia antes, como Hippolyte Léon Denis Rival, a linguagem que depois ele fez como Allan Kardec, a diferença é assim abismal, né? Ele se virou mestre do espiritismo em um lapso de 2, 3 anos, assim, ele já sacou tudo, deu como você falou agora, um insight assim que ele... Você sabe que eu li uma coisa que eu conhecia alguma coisa do Kardec, não sou um profundo conhecedor, nem leitor. Você sim que me fez ler. A respeito da quase cegueira dele, fiquei impressionado com aquilo. Sim, não é uma... Ninguém saiu, eu comentei o teu livro com um monte de pessoas e tal, ninguém sabia desse lance da cegueira. Gente que está enfronhada no sistema. Tem 2 biógrafos que falam da cegueira dele, acho que é Henry Sós e o André Morel. É um lapso que não se... Passa batido. Passa meio batido, não lhe dá muita importância, grave. mas eu... E é uma doença grave. Isso que me chamou a atenção. Amaurose, como que é? Amaurose óptica. Que ele podia perder até a visão. Ele chegou a perder, né? Não perdeu, ficou bem opaco, né? Muitos, se você vê o Léon Denis, que é o continuador da obra de Kardec, que era um grande médium, também ele ficou cego. Isso
é uma coisa que atingiu vários líderes espirituais. Por exemplo, o Chico Xavier também, ele tinha problemas de vista terríveis. Será, não? Mas, a bem da verdade, o Allan Kardec se safou dessa. Sim, se ele safou. não ficou se safou, ele de uma hora para outra. Aquela senhora lá que fez aquela erva foi com numa, água numa e curandeira, tal, mas ainda assim ele não acreditou. Chamava como ele chamava de sonâmbula, como que é? É, médium sonâmbulo. Médium sonâmbulo. Uhum. Ela... Também é outra coisa que eu nunca havia ouvido. Médium sonâmbulo. Uhum. Sim, sim, Coisa sim. louca isso. Ele se estudava porque ele era da escola do magnetismo, né? Fazia parte da Sociedade de Magnetismo de Paris, né? Que estudavam no magnetismo animal. E tratavam com sonâmbulos. Seriam os primeiros médiums, entendeu? Sonâmbulos, que em estado sonambúlico seria, eles falavam com os espíritos. Só que ainda não se sabia que era. Serve como um intérprete dos espíritos, digamos assim. E vai ter continuação? Sim, o projeto assim engloba os 5 livros do Kardec. 5? Ele fez o livro dos espíritos... Eu vou ter que aturar 5 vezes aqui? Espero, sim. Eu também. Nós também, aliás. Ele fez o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e a Gênese e o Céu e o Inferno. Não, primeiro fez o Céu e o Inferno, depois a Gênese. E todos eles eu vou quadrinizar e contar a história deles durante esses períodos. Cara, você já está intimado a vir aqui, porque sim, realmente, olha, é sensacional. Desculpe falar novamente de corpo presente, está de parabéns. Ok, muito Você é uma pessoa ainda bastante jovem e com certeza vai ter aí um sucesso infinito pela frente, que é o que eu desejo. Esperemos que chegue, ou seja, esperemos que seja uma ponte para as pessoas lerem também a obra original de Kardec, que é fantástica. Né? Sim, eu nunca li. Mas com certeza, agora você fez um bom introito. Claro. Quem sabe isso seja uma introdução. Não, mesmo sem ser um sectário. Mesmo sem ser um sectário. Eu acho que vale. Até pelos dados históricos, né? Sim. Minha ideia também é isso, porque com essa peça de Allan Kardec, O Olhar para a Eternidade, a gente não tem só público espírita. E essa peça que você está fazendo? Fala rapidinho. É a biografia do Kardec, sem também caráter doutrinário, é a biografia de um grande homem. E justamente o que te ia comentar não é vista só por público espírita. Pessoas que se interessam, porque o espiritismo aqui no Brasil é grande. Sim. Então, muitas pessoas laicas, digamos, que não se interessam, ou seja, não são necessariamente espíritas, vão ver a peça. E minha ideia com o livro seria também chegar a essas pessoas, com esse livro. E com certeza chegou, acredito. Okay. Meu caro, muito obrigado mesmo. Muito obrigado a você pelo convite. Tão assim, esbaforido. Mas você é uma figura muito respeitável. E eu quero que assim continue e que sempre que houver uma nova edição desses mais 4, por gentileza, portas e janelas são todas abertas para você. Muito obrigado, Rafa. Ok? Pessoal, antes de terminar efetivamente, eu quero agradecer ao pessoal da técnica, como faço habitualmente. Todos eles são bravos e estão aqui valorosos, nos prestigiando. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere perfeitamente no universo lusófono, dando-nos uma audiência muito grande e principalmente muito gabaritada, qualificada, que é o que a gente vem buscando nesses 12 anos aí de percurso. Quero agradecer também à jornalista Érica Silveira, que fez essa nossa ponte aqui, muito grata, por sinal. Érica Silveira, muito obrigado. Quem quiser se comunicar com ela, erica.jornalista número 10, @gmail.com, ou então pelo telefone 11 97199 5156. Tanto quanto agradecemos ao pessoal da editora La Chatre, que propiciou a vinda desse ilustre senhor aqui. Meu caro, muitíssimo obrigado. Obrigado a você. Guilherme Luiz, com toda a força, toda a espiritualidade e toda a luz que merece. Muito obrigado. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.